nosso outro tema da semana. São dois temas que eles giram em torno do eixo dos direitos infantis, né, dos direitos da criança e do adolescente. O outro tema que a gente falou foi sobre gravidez na adolescência, o que implica em algum nível em perda de direito, implica em algum nível perda de direito, implica em algum nível perda de garantias da infância. Então, para a gente entender quais que são os recortes temáticos que vão ser exigidos. Quando a gente fala de trabalho infantil, a gente necessariamente está falando de crianças que exercem ocupações em troca de retorno financeiro por necessidade, né, normalmente é o recorte abordado, e de crianças abaixo de 14 anos. É interessante a gente marcar essa idade porque na nossa lei, crianças acima de 14 anos elas podem estar em programas como menor aprendiz. Então, crianças acima de 14 anos, existe uma possibilidade legal que elas estejam empregadas. O que não quer dizer que toda vez é o caso, né? A gente tem casos de crianças de 15 anos que passam por casos de exploração infantil. Então a gente vai trabalhar até 14 anos e excluindo os casos de menor aprendiz, por exemplo, porque são casos que a lei reconhece que tem alguma função educacional o que aquela criança está exercendo. O menor aprendiz implica que essas crianças estejam nas escolas, elas precisam estar frequentes, elas precisam ser, além de regulares, ter notas apropriadas para aprovação. Então, o menor aprendiz ele é inclusive uma das soluções que a gente tem para esse processo, né? Mas a gente vai tratar de todo caso de exploração, de todo caso que isso acontece de forma ilegal. Alguns campos que a gente consegue abordar que acontece o problema do trabalho infantil na contemporaneidade. Acontece principalmente com o trabalho doméstico, então crianças abaixo de 14 anos que trabalham como diaristas em casas, por exemplo, isso é ilegal, é uma quebra de direitos daquelas crianças. Normalmente isso acontece até por uma remuneração menor do serviço, né? Então é alguém que está em condição de vulnerabilidade e acaba negociando um preço por um serviço, sendo que, na verdade, o local adequado para aquela criança seria o ambiente escolar e não tarefas físicas mesmo, né? Isso é uma das garantias, inclusive, que o menor aprendiz garante. Ele tem condições, por exemplo, das crianças não trabalharem em locais insalubres, em locais perigosos, que elas tenham uma remuneração mínima. Então, normalmente, quando o trabalho doméstico acontece, ele acontece fora, ele acontece às vezes abaixo dessa faixa etária, e ele acontece em uma regulamentação, igual o menor aprendiz garante. Acontece muito do trabalho nos campos, porque a gente tem um problema em áreas não urbanas do país, em áreas rurais. A questão da pobreza e da dificuldade de alcance de fiscalização. Então acontece em alguns momentos em fazendas, em campos mais afastados da cidade mesmo, que tenham crianças trabalhando na manutenção daquele lugar. Trabalho nas ruas, que é o que a gente talvez infelizmente tenha mais contato, então crianças passando por vendendo bala em sinais, crianças pedindo dinheiro, crianças que dentro do núcleo urbano elas precisam arrumar alguma forma de remuneração, lavando carro, lavando vidro. Acontece às vezes delas venderem dentro de ônibus, né? Toda vez que acontece uma situação que eu identifico uma criança que ela deveria estar estudando e ela está exercendo esse tipo de atividade por necessidade, a gente tem uma quebra de direitos muito grande. Trabalhos perigosos e insalubres, então, por exemplo, locais de muita altura, locais insalubres no sentido de que tem qualquer meio ali que vai afetar a saúde da criança, poeira, minério, às vezes acontece, e qualquer forma de perigo que possa ferir a integridade física daquela criança mesmo. E casos de exploração sexual, que a gente vê às vezes casos de tráfico, às vezes casos de exploração dentro do país,
mais uma vez ressaltando o contexto de extrema necessidade, mais uma vez ressaltando o contexto de desigualdade, que é uma das guias que a gente vai usar para falar desse assunto, porque todos os casos que a gente engloba é muito difícil ter casos que essas crianças vieram de famílias que tinham uma condição que aquilo fosse que elas tinham uma alternativa, né, além do trabalho. Então a gente vai sempre falar desse ponto de vista de necessidade, desse ponto de vista de desigualdade. Uma das informações que é interessante a gente ressaltar é da necessidade do avanço que significou o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou colocar em alguns pontos centrais que o ECA defende, que a gente consegue usar de repertório sociocultural, no geral em temas que falam sobre a proteção da criança e do adolescente, vai caber bem dentro desses que a gente está falando essa semana, mas também temas mais gerais, como o lugar da criança na sociedade, como garantir um desenvolvimento saudável, né? Então, a gente entender que a criança e o adolescente, elas são considerados hoje no Brasil como uma das partes mais vulneráveis que a gente tem da nossa população, porque além de eles estarem em condições físicas e em condições psicológicas de vulnerabilidade, não é como se perante a lei esses indivíduos fossem indivíduos legais em sociedade, né? Então, até onde a gente identifica, por exemplo, a cidadania de uma criança, é difícil a gente pontuar. Então, o ECA ele vem para estabelecer alguns direitos básicos. Toda criança tem direito à liberdade, toda criança tem direito a um desenvolvimento saudável, toda criança tem direito a um ambiente de segurança que, se não for promovido pela família, por uma família substituta ou pelo Estado, que tem uma obrigação com essa parte da sociedade. Inclusive, é no ECA que é proibido qualquer tipo de trabalho a menores de 14 anos de idade. Assim como a ordem que nenhuma criança será alvo de negligência, discriminação, exploração e violência. É interessante a gente pensar no ponto de vista para esse assunto de exploração e violência, porque isso pode ser abordado tanto nos casos que a gente vai abordar sobre exploração sexual de crianças e adolescentes, quanto de qualquer tipo de trabalho, porque a gente está explorando uma parte frágil da sociedade, uma parte que tem dificuldade no momento de se defender no sentido legal e no sentido físico mesmo, de possíveis explorações. Então é por isso que a gente precisa ter um estatuto bem definido, que seja desenhado no sentido de proteger os melhores interesses daquelas crianças. Vou deixar algumas linhas argumentativas e alguns repertórios até então de linhas argumentativas que a gente pode seguir. É essa que a gente está falando sobre desigualdade social. Então, nesse caso, seria interessante abordar, por exemplo, o mapa da pobreza. A gente pode citar, por exemplo, o fato do país estar passando por uma crise econômica desde 2014, e até então era um país que, por ser emergente, ele estava lutando ao máximo possível com o próprio mapa da fome. A gente teve uma evolução grande nos últimos anos da fome, do problema de fome que a gente tinha no país. E ainda que não tenha sido retornado para o mesmo ponto que a gente estava antes desse grande avanço, a crise econômica agora ela dificulta que esse problema seja totalmente disseminado. E a fome no país ela vai estar sempre diretamente ligada a problemas como a exploração de crianças e adolescentes, ao trabalho de crianças e adolescentes, porque quando a gente tem núcleos familiares que eles não conseguem se sustentar, a fome e as necessidades básicas, elas vão ser sempre o guia maior dessas pessoas. Então é difícil, por exemplo, eu tentar garantir que crianças desse núcleo familiar elas vão permanecer frequentes numa escola, porque agora é difícil para eles ter a necessidade básica mesmo. A gente falou quando estava falando de preconceito linguístico sobre o livro Quarto de Despejo, mas ele é uma ilustração, além de uso de vocabulário no sentido de uma
cultura muito grande, uma cultura de uma imensa importância que seja discutida na sociedade. É importante que ela seja passada independente do vocabulário que ela foi escrita, mas ele é um ótimo exemplo de como que a sociedade brasileira ela passa muito tempo com o problema de desigualdade social. E é muito difícil, por exemplo, para ela manter os filhos na escola, ainda que a escola não seja paga, ainda que sejam escolas fornecidas pelo Estado, quando as crianças têm uma dificuldade de alimentação diária mesmo. Então, muitas vezes as crianças vão com ela catar papel, é um dos problemas que a gente vê muito agora, né, de problemas de catadores, no sentido de que essas crianças não têm outro recurso mesmo, além de recorrer a essa atividade. Então, ressaltar sempre o quanto que o problema da desigualdade social afeta nesse assunto, o quanto que o problema da falta de políticas públicas no sentido de assegurar necessidades básicas mesmo, vai sempre influenciar nesse assunto. Deixa um repertório, aliás, dois, né, um que trabalha em função do outro. O dia 12 de junho, ele, se eu não me engano, é o dia, eu não sei se é mundial, mas é o dia que o Brasil marca como o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E em função disso, no último dia 12 de junho, o Emicida, ele solta uma música, se eu não me engano, com a Drica, que chama Semente, que é justamente sobre o trabalho infantil. Eu acho interessante como um repertório sociocultural que a gente pode puxar para a introdução, porque uma das músicas do refrão é: se tem muita pressão, desenvolve a semente. E é a mesma coisa com a gente. Uma das coisas que a música vai discutindo ao longo do texto é como que crianças que passam por essa situação de pressão, de necessidade, têm uma dificuldade muito grande de serem adultos com uma vida funcional, com uma vida saudável, ao longo do seu desenvolvimento. Então é interessante a gente puxar isso como uma das formas de prejuízo que a criança tem ao passar por essa situação mesmo. É um repertório que vocês já devem estar cansados de me ouvir falar, mas eu acho que, principalmente quando a gente está falando de problemas ligados à infância, é interessante abordar a teoria da tábula rasa, né? Então, da mesma forma que a gente poderia começar a introdução de um texto explicando por que o desenvolvimento saudável é importante para o resultado de um adulto saudável, a tábula rasa vai explicar isso também, no sentido que a função, o objetivo dela é dizer que os adultos que convivem em sociedade hoje, eles são resultados de um conjunto de experiências que eles sofreram ao longo de sua formação. Então, quando eu tenho uma criança que ela passa por uma formação que ela não teve acesso à educação, uma formação que ela teve que passar por situações de quebra de dignidade, quando a gente pede para crianças trabalharem em locais insalubres, em locais perigosos, que elas passem por situações de humilhação e de miséria, eu vou ter uma dificuldade muito grande de garantir que a gente tenha adultos em sociedade funcionais agora. Então, é muito importante garantir um desenvolvimento saudável, não só porque é a coisa mais ética a se fazer, mas porque em sociedade é a única forma que a gente vai conseguir evoluir como um todo. Acho interessante a gente mencionar também, assim como uma das formas de comprovação de miséria, que pode ser além do mapa da fome, além do fato de a gente estar passando por uma crise econômica agora, assim, qualquer dado relacionado a isso, relacionado à nossa situação econômica agora, é uma forma de comprovação de que a gente é um país que vai lidar com, que está lidando com esse problema agora. Mas eu acho também interessante às vezes a gente descrever notícias ou imagens que a gente passou ao longo do século, ao longo dos últimos anos. Uma dessas fotos que eu gosto muito de ressaltar, e eu vou deixar o artigo, se eu não me engano, quando ela é divulgada a primeira vez, é de um grupo de crianças que dormem no calçadão do Rio de Janeiro e elas estão numa saída de ar quente. Então é uma das fotos que mais chocou a gente sobre como que a gente lida com a desigualdade agora, porque era um grupo de crianças de rua que necessariamente tem que dormir perto de um escapamento porque é o lugar mais protegido da rua. Enquanto a gente passar por essas situações de desigualdade, enquanto a gente tiver núcleos familiares que passam por essa extrema necessidade de garantir
a sobrevivência básica dos membros dela, a gente sempre vai lidar com esse problema e a gente sempre vai ter dificuldade de garantir a dignidade e o desenvolvimento para geração, para a gente ter uma sociedade com adultos que conseguem contribuir de forma efetiva delas, né? Então é isso, queridos. Eu espero muito que vocês escrevam a respeito do assunto. Tentem fazer a separação do estudo da redação de forma organizada, estudando sempre sobre o tema, estudando sempre sobre o repertório num dia, dando um espaçamento de intervalo de dias para que a gente consiga absorver aquelas informações e aí treinando a escrita, escrevendo uma redação por semana. E é isso. Vamos que vamos. Até semana que vem.